Obrigado, queria começar agradecendo mais uma vez a participação nesse evento, dizer que estou um pouco nervoso, né, que tem bastante gente nos acompanhando. Eu preparei minha apresentação sabendo que eu sou prolixo, eu preparei um texto para não me perder no tempo, então vou lê-lo aqui com vocês. Estamos reunidos para debatermos sobre o problema da psicoterapia em uma perspectiva materialista, histórica e dialética. Entretanto, antes de iniciar minha apresentação, sinalizo que a questão da clínica e da psicoterapia é apenas uma dentre as diversas questões que a psicologia enfrenta. Nesse sentido, a psicologia não deve ser reduzida ao seu caráter clínico, mesmo que este objeto de estudo seja extremamente pertinente para nós psicólogos. Mais do que isso, o conhecimento psicológico e, consequentemente, o debate da psicologia não deve aparecer apenas nos contextos de exercício profissional formal, nosso trabalho remunerado, mas em todo o contexto em que o conhecimento que vem da psicologia se faz necessário. Afinal, em toda relação humana, há elementos psicológicos, e compreendê-los pode contribuir para a construção intencional de outras relações humanas, e, em última instância, fortalecer o potencial de transformação social de cada ser humano e da coletividade. O texto que dá base a essa apresentação é uma tentativa de sistematizar de forma teórica as questões que venho enfrentando na minha prática cotidiana. No meu olhar, a construção de uma psicologia que tenha como base filosófica e metodológica o materialismo histórico-dialético demanda a explicitação dos pressupostos que constituem essa base, sobre a qual emerge nossa prática. Não se trata, portanto, de uma simples afirmação de que uma técnica, uma teoria, um profissional são marxistas ou não. Torna-se necessário identificar o que o marxismo, como base filosófica e política, tem a nos dizer sobre a constituição do humano e de que forma isso pode contribuir para o nosso exercício profissional e da militância. No meu texto, busco estabelecer alguns fundamentos teóricos para a construção de um processo terapêutico que tenha como base filosófica e científica o materialismo histórico dialético. Para isso, considero a clínica e a relação terapêutica como fenômenos que carregam particularidades históricas e especificidades técnicas. Afinal, a psicoterapia é um tipo de trabalho e, portanto, emerge a partir de determinada sociedade e, em direção a ela, se dão os seus produtos. Por isso, o exercício prático de qualquer profissional contém necessariamente um conjunto de pressupostos e finalidades, amparados em determinadas teorias, que qualificam esse trabalho. Para mim, toda proposta psicoterapêutica inclui ao menos 3 questões sem as quais não é possível falar sobre esse trabalho. A depender de como cada psicóloga e, de maneira mais ampla, cada teoria responde a esses questionamentos, temos práticas profissionais completamente diferentes. Em primeiro lugar, toda psicoterapia contém uma concepção de desenvolvimento do psiquismo. Assim, para que se construa uma intervenção em saúde mental, torna-se necessária uma compreensão de quem é aquele sujeito que está diante de nós. A tradição do materialismo histórico-dialético nos apresenta algumas alternativas específicas para esse problema. A dimensão materialista dessa filosofia nos aponta para 2 temas centrais. De um lado, devemos considerar que a realidade material, o mundo das coisas, existe independentemente das nossas ideias sobre a realidade. Afinal, a existência da matéria é anterior à existência da consciência humana. Do outro lado, entendemos também que qualquer processo psicológico só pode ser compreendido como um processo psicológico de alguém que tem existência material. O psiquismo não existe como uma entidade autônoma ou externa, mas como um fenômeno próprio dos seres humanos que existem em uma determinada realidade. E como o psiquismo se desenvolve? Como um produto histórico da humanidade. Dito de maneira abreviada, nascemos e crescemos em um mundo em que se faz presente um determinado nível de desenvolvimento da cultura e das relações humanas. A sociedade da qual fazemos parte existe porque, ao longo da história, os seres humanos produziram e produzem coletivamente formas de se relacionar com a realidade, com os outros seres humanos
e consigo mesmo. Em outras palavras, há um legado cultural construído historicamente e do qual nos apropriamos ao longo da nossa existência individual, de acordo com as relações sociais das quais fazemos parte. É no contato com aquilo que foi produzido pelas gerações anteriores que nos tornamos seres singulares, nos desenvolvemos como seres humanos, pertencentes ao gênero humano. E, a partir desse lugar, podemos agir criativa e voluntariamente em direção à sociedade e à realidade. As propriedades das relações humanas historicamente desenvolvidas se tornam, então, propriedades do psiquismo de cada ser humano individualmente, processo complexo, contraditório e multifacetado. Além de uma concepção de desenvolvimento psicológico, toda a psicoterapia apresenta uma compreensão acerca do processo de sofrimento psíquico. Se o que eu expus até o momento está correto, poderíamos deduzir que o sofrimento também é um fenômeno social e histórico. Podemos entender isso da seguinte forma: todo processo de sofrimento psicológico, inclusive os que se expressam como processos de adoecimento, existem em uma determinada sociedade, produzida historicamente. Nesse sentido, a experiência de sofrimento está condicionada pela sociedade da qual o sujeito faz parte, ainda que suas origens possam ser as mais diversas, inclusive biológicas. Sobre isso, poderíamos dizer que uma determinada sociedade apresenta formas específicas de interpretar o tema do sofrimento, o que determina as possibilidades e os limites de compreendê-lo. O que é visto socialmente como um fenômeno de sofrimento psíquico interfere na própria vivência deste sofrimento. Além disso, as respostas que encontramos ou que negligenciamos a essas experiências são produzidas em meio a relações sociais, ou seja, a partir das relações de cuidado, trabalho que é necessariamente social. Porém, se reduzíssemos a questão do sofrimento à sua dimensão cultural e interpretativa, cometeríamos um erro. No meu texto, tento defender que a própria organização material da sociedade produz formas específicas de sofrimento. Por exemplo, no modo de produção capitalista em que o trabalho é alienado, a possibilidade de realização do ser humano está reduzida à produção de lucro para um patrão, e por isso, o impedimento do exercício de si é uma condição material posta, que implica em um sofrimento específico deste modo de organização do trabalho e da vida, uma ruptura da unidade entre o sentir, pensar e agir. Por fim, e não menos importante, entendemos que toda psicoterapia inclui uma concepção sobre o trabalho humano. Tal constatação pode parecer óbvia, uma vez que o próprio exercício clínico se configura como um trabalho. Entretanto, devemos entender o lugar que este trabalho em específico ocupa em nossa sociedade. Para nós, o trabalho é o processo de transformação da natureza de acordo com as necessidades humanas, que produz não apenas mudanças na realidade, mas no próprio sujeito que trabalha. O trabalho é essa atividade que transforma o mundo material, as relações sociais e o próprio sujeito, ou seja, todo trabalho implica em algum produto dessa atividade. No que se constitui o trabalho psicoterapêutico, então? Como um trabalho reprodutivo, como prática de cuidado. Não produzimos transformações diretas na natureza, ainda que cada ser humano possa ser visto em sua existência natural, tal como aconteceria nos trabalhos produtivos. Nós interferimos no desenvolvimento do ser humano, naquele que também trabalha e produz mudanças, diretas ou não, na realidade. Os produtos do nosso trabalho, então, dizem respeito à manutenção ou à transformação da vida psicológica do sujeito em atendimento. Concebendo o cuidado como aquele conjunto de atividades necessárias que garantem a participação plena de um indivíduo em uma sociedade, poderíamos ver a psicoterapia como uma prática psicológica que está orientada para o aumento do nível de agência do sujeito sobre a realidade da qual ele faz parte, ou seja, sua capacidade de agir ativamente diante das exigências dessa realidade. Chegamos, então, ao momento em que tentamos entender como esse conjunto de princípios aparecem em nossa prática concreta. Se estamos corretos nos princípios que levantamos e se o sujeito se constitui socialmente,
Diríamos que a clínica deve necessariamente intervir no processo de desenvolvimento social do ser humano que busca atendimento. Nessa relação, devemos buscar o máximo desenvolvimento da consciência e da personalidade dessa pessoa, como condição de ampliação de sua autodeterminação e da construção de estratégias de enfrentamento do sofrimento. O trabalho psicoterapêutico se constitui como processo e produto da autoconsciência. Como processo, instigamos a pessoa atendida a refletir sobre como determinado adoecimento ou sofrimento emerge em sua vida. Quais relações existem entre sua história de vida e o seu adoecimento ou sofrimento? E de que maneira um modo de organização da sociedade produz ou impede determinadas experiências humanas? Quando colocamos as experiências de vida do sujeito como centro para a reflexão sobre o seu sofrimento, o instigamos a refletir sobre o seu próprio processo de constituição social. Nesse sentido, a autoconsciência também é um produto do trabalho terapêutico, na medida em que emerge como resultado dessa inter-relação. Enfatizemos mais uma vez que o processo de desenvolvimento do sujeito é social e histórico. Por isso, quando falamos sobre a emergência da autoconsciência, não estamos partindo de uma perspectiva individualista, como se fosse um movimento de olhar apenas para o próprio umbigo. Pelo contrário, pelo fato de nos constituirmos socialmente, entendemos que a autoconsciência não se opõe à consciência social. Afinal, se nossos comportamentos, pensamentos e emoções se desenvolvem nas relações sociais e históricas, a tomada de consciência do modo de organização da sociedade se torna uma condição para a tomada de consciência da nossa própria constituição psicológica. Em outras palavras, buscamos no contexto terapêutico que o sujeito reconheça a si mesmo como produto de uma rede de relações sociais, históricas e materiais. É diante dessa consciência que o sujeito apresenta mais condições de encontrar alternativas de enfrentamento do seu sofrimento, ainda que a tomada de consciência seja apenas parte do processo. Emerge no sujeito novos níveis de agência sobre a realidade, sobre as relações sociais das quais participa e sobre si mesmo, na medida em que este conhece a realidade social da qual faz parte e compreende os nexos entre essas relações e o seu comportamento, sua vida psicológica. Essa é apenas uma exposição breve daquilo que é o texto e do que temos sistematizado acerca do trabalho clínico amparado na filosofia materialista histórico-dialética. Sabemos que o problema da alienação e da exploração ultrapassam o setting terapêutico, e, nesse sentido, a solução de grande parte do sofrimento que aparece no contexto clínico só será alcançada com uma transformação radical da sociedade, uma revolução. Afinal, a autodeterminação individual plena só é possível de ser alcançada no contexto de autodeterminação coletiva, quando a classe trabalhadora detiver o poder de determinar os próprios rumos. Entretanto, a psicologia não deve se ausentar do debate enquanto o chicote do capital estrala cada vez mais forte, como se estivéssemos apenas à espera de uma nova sociedade para termos condição de agir. O exercício empreendido até aqui é o de compreender como o conhecimento da psicologia pode estar à disposição da construção de uma outra sociedade. A meu ver, no nosso exercício profissional, essa questão pode ser traduzida em como minha prática pode potencializar o trabalho coletivo para a construção da emancipação humana. Para essa pergunta, demandamos respostas que não são apenas técnicas, mas políticas. E nesse contexto, defendemos que a psicoterapia tome o social e o histórico como objetos de análise e de intervenção, não mais como variáveis de supostas estruturas universais de psiquismo, mas como os próprios determinantes das experiências psicológicas. Agradeço mais uma vez o espaço e passo a palavra para o próximo camarada a expor.